Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. E vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus, no Evangelho do dia, que hoje é de Marcos capítulo 11, versículos do 11 ao 26. O Evangelho de hoje nos apresenta uma série de situações que nos convida a refletir também bastante no nosso coração. Muito mais do que este tempo tão breve que nós temos aqui, neste nosso momento reflexivo, o Senhor nos convida a continuar a trazer em nosso coração a Sua Palavra, para que ao longo do dia todo Ele também continue a nos ensinar. O Evangelho começava dizendo que Jesus estava no templo observando todas aquelas coisas que aconteciam. E também dizia o Evangelho que Jesus, tendo fome, vê uma figueira, estava coberta de folhas, mas vai até lá e ela não tem nada. Então Jesus amaldiçoa aquela figueira dizendo que ninguém mais comeria do fruto dela. No dia seguinte, Jesus retorna ao templo. Depois de ter observado tudo aquilo que acontecia, Jesus se coloca contra aquelas ações que ali se realizavam, porque sendo o templo a casa de Deus e sendo o Senhor extremamente zeloso pela casa de Deus, que era a casa do seu Pai, então o Senhor começa a expulsar todas aquelas pessoas, a virar as mesas dos cambistas e promove desta forma uma certa purificação naquele templo que havia se tornado, como o próprio Senhor mesmo diz, um lugar de ladrões. A casa de Deus havia sido deturpada no seu sentido e ele expulsa do templo todos aqueles vendilhões. E é interessante que depois desse fato, Jesus com os seus discípulos passam perto da figueira novamente. Os discípulos se lembram daquilo que Jesus havia falado e percebem que a figueira havia secado. E Jesus começa, portanto, a ensiná-los, exortando a eles a respeito da fé, dizendo que se eles tivessem fé verdadeiramente em Deus, tudo o que eles pedissem seria realizado. E por isso que tinha acontecido aquilo. Era na força da fé, era na força da oração, era na força da unidade que o Cristo tinha com o Pai, que ele fazia todas as suas ações. Então aquilo que ele realizou no templo, aquilo que ele profetizou contra a figueira e todas as suas outras ações estavam sempre fundamentadas na sua fé e na sua unidade de oração com o Pai. Por isso que ele recomendava aos seus discípulos que orassem, porque se orassem com fé, tudo seria dado se eles acreditassem. E mais do que isso, Jesus também ensina que durante a oração era necessário perdoar, como ele nos ensina também na oração do Pai Nosso, porque é por meio do perdão que nós também somos perdoados pelo Pai. Por isso, peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, ao Senhor Jesus que nos ajude, para que sempre guiados pela luz da fé, pela força da oração, façamos sempre a vontade de Deus e acreditemos que Ele pode nos ajudar sempre e em todas as ocasiões. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.